Desde o Jardim do Éden, uma promessa ecoou através dos séculos. Uma profecia de esperança que Adão e Eva ouviram e que cada geração subsequentemente aguardou com expectativa crescente. Eles olhavam para cada filho, cada herói, cada rei, perguntando-se: será este o libertador? Mas, século após século se passou. A promessa parecia adiada. A escuridão do pecado e da opressão apenas aumentava. O povo de Deus, sob o jugo de nações estrangeiras, clamava: até quando, ó Senhor? O que muitos não entendiam é que Deus não opera no nosso tempo, mas no tempo dele. O pleno cumprimento do tempo. Não foi um acidente, não foi um plano B, foi um momento meticulosamente preparado na história do universo. No vídeo de hoje, vamos desvendar como um mundo, em sua totalidade política, cultural e espiritual, foi divinamente preparado para o exato momento em que o céu tocou a terra. Como cada peça do quebra-cabeça foi posicionada para o maior evento da história. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. A vinda do Salvador foi predita no Éden. Quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam-lhe o pronto cumprimento. Saudaram alegremente seu primogênito, na esperança de que fosse o libertador. Mas o cumprimento da promessa demorava. Aqueles que primeiro a receberam, morreram sem o ver. Desde os dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança de seu aparecimento. E todavia, ele não vinha. A profecia de Daniel revelou o tempo de seu advento, mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem. Século após século se passou. Cessaram as vozes dos profetas. A mão do opressor era pesada sobre Israel, e muitos estavam dispostos a exclamar: prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão. Ezequiel 12, 22. Mas, como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Mediante os símbolos da grande escuridão e do forno fumegante, Deus revelara a Abraão a servidão de Israel no Egito, e declarara que o tempo de sua peregrinação seria de 400 anos. Sairão depois com grandes riquezas. Gênesis 15, 14. Contra essa palavra, todo o poder do orgulhoso império de Faraó batalhou em vão. Naquele mesmo dia, indicado na promessa divina, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Êxodo 12, 41. Assim, nos divinos conselhos, fora determinada a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. A providência havia dirigido os movimentos das nações e a onda do impulso e influência humanos até que o mundo se achasse maduro para a vinda do libertador. As nações estavam unidas sob o mesmo governo. Falava-se vastamente uma língua, a qual era por toda parte reconhecida como a língua da literatura. De todas as terras, os judeus da dispersão reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais. Ao voltarem para os lugares de sua peregrinação, podiam espalhar por todo o mundo as novas da vinda do Messias. Por essa época, os sistemas pagãos iam perdendo o domínio sobre o povo. Os homens estavam cansados de aparências e fábulas. Ansiavam uma religião capaz de satisfazer a alma. Conquanto a luz da verdade parecesse afastada dos homens, havia almas ansiosas de luz, cheias de perplexidade e dor. Tinham sede do conhecimento do Deus vivo, da certeza de uma vida além da morte. À medida que Israel se havia separado de Deus, sua fé se havia enfraquecida, e a esperança deixara, por assim dizer, de iluminar o futuro. As palavras dos profetas eram incompreendidas. Para a massa do povo, a morte era um terrível mistério. Para além, a incerteza e as sombras. Não era só o pranto das mães de Belém, mas o clamor do grande coração da humanidade, que chegou ao profeta através dos séculos, a voz ouvida em Ramá, lamentação,
choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Mateus 2,18. Na região da sombra da morte, sentavam-se os homens sem consolação. Com olhares ansiosos, aguardavam a vinda do libertador, quando as trevas seriam dispersadas e claro se tornaria o mistério do futuro. Fora da nação judaica, houve homens que predisseram o aparecimento de um instrutor. Esses homens andavam em busca da verdade e foi-lhes comunicado o espírito de inspiração. Um após o outro, quais estrelas num céu enegrecido, ergueram-se esses mestres. Suas palavras de profecia despertaram a esperança no coração de milhares no mundo gentio. Fazia séculos que as escrituras haviam sido traduzidas para o grego, então vastamente falado no Império Romano. Os judeus estavam espalhados por toda parte, e sua expectação da vinda do Messias era até certo ponto compartilhada pelos gentios. Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias da Escritura relativas ao Messias do que os mestres de Israel. Alguns o esperavam como libertador do pecado. Filósofos esforçavam-se para estudar a fundo o mistério da organização dos hebreus. A hipocrisia destes, porém, impedia a disseminação da luz. Com o fito de manter a separação entre eles e as outras nações, não se dispuseram a comunicar o conhecimento que ainda possuíam quanto ao serviço simbólico. Era preciso que viesse o verdadeiro intérprete. Aquele a quem todos esses tipos prefiguravam, devia explicar o sentido deles. Por meio da natureza, de figuras e símbolos, de patriarcas e profetas, Deus falara ao mundo. As lições deviam ser dadas à humanidade na linguagem da própria humanidade. O mensageiro do concerto deveria falar. Sua voz deveria ser ouvida em seu próprio templo. Cristo tinha de vir para proferir palavras que fossem clara e positivamente compreendidas. Ele, o autor da verdade, devia separá-la da palha das expressões humanas que a haviam tornado de nenhum efeito. Os princípios do governo de Deus e o plano da redenção deviam ficar claramente definidos. As lições do Antigo Testamento precisavam ser plenamente apresentadas aos homens. Havia entre os judeus ainda algumas almas firmes, descendentes daquela santa linhagem através da qual fora conservado o conhecimento de Deus. Estes acalentavam a esperança da promessa feita aos pais, fortaleciam a fé repousando na certeza dada por intermédio de Moisés. O Senhor, vosso Deus, vos suscitará um profeta dentre vossos irmãos, semelhante a mim. A este ouvireis em tudo quanto vos disser. E novamente liam como o Senhor havia de ungir alguém para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. As derradeiras palavras de Jacó os enchiam de esperança. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. O enfraquecido poder de Israel testemunhava que a vinda do Messias estava às portas. A profecia de Daniel pintava a glória do seu reino sob um domínio que sucederia a todos os impérios terrestres. E disse o profeta, subsistirá para sempre. Ao passo que poucos entendiam a natureza da missão de Cristo, era geral a expectativa de um poderoso príncipe que havia de estabelecer seu reino em Israel e que viria como um libertador para as nações. Chegara à plenitude dos tempos. A humanidade, tornando-se mais degradada através dos séculos de transgressão, pedia a vinda do Redentor. Satanás estivera em operação para tornar intransponível o abismo entre a terra e o céu. Por suas falsidades, tornara os homens atrevidos no pecado. Era seu desígnio esgotar a paciência de Deus e extinguir-lhe o amor para com os homens, de maneira que ele abandonasse o mundo à satânica jurisdição. Satanás estava procurando vedar ao homem o conhecimento de Deus, desviar-lhe a atenção do templo divino e estabelecer seu próprio reino. Dir-se-ia coroada de êxito sua luta pela supremacia. É verdade que em toda geração Deus tem seus instrumentos. Mesmo entre os gentios, havia homens por meio dos quais Cristo estava operando para elevar o povo de seu pecado e degradação, mas estes eram desprezados e aborrecidos. Muitos deles haviam sofrido morte violenta.
A sombra escura que Satanás lançara sobre o mundo tornara-se cada vez mais densa. Por meio do paganismo, Satanás desviou por séculos os homens de Deus, mas conseguiu seu grande triunfo ao perverter a fé de Israel. Contemplando e adorando suas próprias concepções, os gentios haviam perdido o conhecimento de Deus, tornando-se mais e mais corruptos. O mesmo se deu com Israel. O princípio de que o homem se pode salvar por suas próprias obras e que jaz à base de toda a religião pagã, tornara-se também o princípio da religião judaica. Implantara-o Satanás. Onde quer que seja mantido, os homens não têm barreira contra o pecado. A mensagem de salvação é comunicada aos homens por intermédio de instrumentos humanos, mas os judeus haviam procurado monopolizar a verdade, que é a vida eterna. Entesouraram o vivente maná que se corrompera. A religião que tinham buscado guardar só para si tornara-se um tropeço. Roubavam a Deus de sua glória e prejudicavam o mundo por uma falsificação do Evangelho. Haviam recusado entregar-se a Deus para a salvação do mundo e tornaram-se instrumento de Satanás para sua destruição. O povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade, transformara-se em representante de Satanás, faziam a obra que este queria que fizessem, seguindo uma conduta em que apresentavam mal o caráter de Deus, fazendo com que o mundo o considerasse um tirano. Os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista o significado do serviço que realizavam. Deixaram de olhar para além do símbolo, aquilo que ele significava. Apresentando as ofertas sacrificiais, eram como atores num palco. As ordenanças que o próprio Deus indicara tinham se tornado o meio de cegar o espírito e endurecer o coração. Deus não poderia fazer nada mais pelo homem por meio desses veículos. Todo o sistema deveria ser banido. O engano do pecado atingira sua culminância. Todos os meios para depravar os homens de Menense estavam postos em operação. Contemplando o mundo, o Filho de Deus viu sofrimento e miséria. Viu com piedade como os homens se tornaram vítimas da crueldade satânica. Olhou compassivamente para os que estavam sendo corrompidos, mortos, perdidos. Estes haviam escolhido um dominador que os julgava a seu carro como cativos. Confusos e enganados, avançavam em sombra procissão rumo à ruína eterna, para a morte em que não há esperança de vida, para a noite que não tem alvoriça. Agentes satânicos estavam incorporados com os homens. O corpo de criaturas humanas feito para a habitação de Deus tornara-se morada de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais levados a condescender à concupiscência mais vil. O próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. Esta refletia a expressão das legiões de mal de que se achavam possessos. Eis que a perspectiva contemplada pelo Redentor do mundo. Que espetáculo para a infinita pureza! O pecado se tornara uma ciência e era o vício consagrado como parte da religião. A rebelião deitara fundas raízes na alma e violenta era a hostilidade do homem contra o céu. Ficara demonstrado perante o universo que, separada de Deus, a humanidade não se poderia erguer. Novo elemento de vida e poder tinha de ser comunicado por aquele que fez o mundo. Com intenso interesse, os mundos não caídos observavam para ver Jeová levantar-se e assolar os habitantes da terra. E fizesse Deus assim, Satanás estaria pronto para levar a efeito seu plano de conquistar a aliança dos seres celestiais. Declarar a ele que os princípios de Deus tornavam impossível o perdão. Houvesse o mundo sido destruído e teria pretendido ser injustas as suas acusações. Estava disposto a lançar a culpa no Senhor e estender sua rebelião pelos mundos acima. Em lugar de destruir o mundo, porém, Deus enviou seu Filho para salvá-lo. Ao pesar que se pudessem por toda parte do desgarrado domínio ver corrupção e desafio, foi provido um meio para resgatá-lo. Justo no momento da crise, quando Satanás parecia prestes a triunfar, veio o Senhor com a embaixada de graça divina. Através de todos os séculos, de todas as horas, o amor de Deus se exercera para com a raça caída. Não obstante a perversidade dos homens, os sinais de misericórdia tinham sido constantemente manifestados, e ao chegar à plenitude dos tempos,
A divindade era glorificada, derramando sobre o mundo um dilúvio de graça vivificadora que não seria impedido nem retido enquanto o plano da salvação não se houvesse consumado. Satanás rejubilava por ter conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. Então veio Cristo a fim de restaurar no homem a imagem de seu Criador. Ninguém senão Cristo pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Veio para expelir os demônios que dominaram a vontade. Veio para nos erguer do pó, reformar o caráter manchado segundo o modelo de seu caráter divino, embelezando-o com a sua própria glória. E assim, no momento mais sombrio, quando a corrupção humana e satânica parecia ter atingido seu ápice, a plenitude dos tempos se cumpriu. Não foi quando o mundo era perfeito, mas quando ele mais precisava ser resgatado. Deus não enviou um anjo, não enviou um profeta. Ele enviou o seu próprio Filho para remir os que estavam debaixo da lei e para que pudéssemos receber a adoção de filhos. Essa verdade muda tudo. Ela nos mostra que Deus não é um relojoeiro distante, mas um Pai amoroso que orquestra cada detalhe da história para o nosso bem e para a sua glória. E se Ele foi tão fiel em cumprir a promessa do Salvador, será que não podemos confiar nele com cada detalhe das nossas vidas hoje? Mas a história não para aqui. O Salvador chegou. No próximo vídeo, vamos explorar o nascimento de Jesus e como o início também foi planejado desde o princípio. Não percam! Inscrevam-se e ativem o sininho para não perderem essa continuação. Deixe nos comentários o que mais impressiona vocês sobre o tempo perfeito da vinda de Jesus.